Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo 10 questões aí que foram aplicadas pela banca IPEC no concurso público aí da cidade de Ermo, Santa Catarina, ok? Então se você vai fazer aí algum concurso do IPEC, ok? Se você vai fazer para um cargo de nível superior, esse vídeo sem dúvidas vai te ajudar, porque essas questões são para cargos de nível superior. Aí. Engenheiro, psicólogo, professor e assim por diante, né? E os vários outros cargos aí de nível superior. Lembrando que essas questões foram enviadas aqui para mim por uma inscrita aqui do canal. Você pode também estar enviando provas para mim no meu e-mail, estarei deixando aqui na descrição desse vídeo. E também, é claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, porque isso ajuda muito com o meu trabalho e de certa forma eu também estou lhe ajudando com esse vídeo, ok? Não deixa de curtir, compartilhar e principalmente também comentar aqui no vídeo, dar um feedback ou registrar uma possível dúvida que você tenha ficado em relação ao vídeo. E também, muito importante, vou deixar o link aqui na descrição da playlist do meu canal Matemática para Concurseiros, porque lá você vai encontrar, gente, outros vídeos resolvendo provas do IPEC aí de outras cidades, estados, também para cargos de nível superior. Então acompanhe esse conteúdo aqui do canal que tá muito joia, tá bem organizadinho, bem didático, para que esses vídeos possam te ajudar aí mediante os seus estudos. Beleza? Lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida vocês podem estar registrando aqui nos comentários. Bora lá então resolver a questão de número 11. Como eu falei, são 10 questões desta banca aqui para concurso público da Prefeitura de Ermo, Santa Catarina. Dada a equação do segundo grau 3x² mais 9x menos 120 igual a zero, determine o valor da soma das duas raízes distintas dessa equação. Vou fazer do jeito rápido, extremamente rápido, e do jeito demorado, tá? Quando a gente tem uma equação do segundo grau, gente, ele está pedindo a soma das raízes, né? Uma equação do segundo grau, que é quando a minha variável aqui está elevada ao quadrado, ela vai ter ou duas raízes diferentes, reais, né? Ou duas raízes iguais, reais também, ou ela não vai ter raiz real, vai ter raiz complexa. Nesses casos aqui, normalmente não cobram, né, nessas bancas, números complexos, então a gente vai estar falando de números reais, né? Mas pensa, para eu saber a soma dessas duas raízes, eu tenho que saber essas duas raízes? Será? Não precisa. Existe uma relação chamada relação de Girard, que é para aí equações, né, polinômios, em que no caso da equação do segundo grau, a soma das raízes, vou chamar aqui de SR, é só eu fazer menos o valor do B dividido por A. Calma aí, mas quem que é esse B e quem que é esse A? O A, gente, é esse carinha que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é o 3, esse aqui que é o A. O B é quem acompanha o x, então nesse caso aqui é o 9. E o C, que nós não vamos usar nesse momento, é o 120 negativo aqui, tá bom? É sempre assim. Então quem que é o nosso B aqui? O nosso B é 9 positivo, então vai ficar menos 9 sobre A. Quem que é o A? O A é 3. Menos 9 dividido por 3, porque esse tracinho é uma divisão, vai dar menos 3. Então a soma das raízes é 3 negativo. Resolvido. Esse é o jeito fácil. Jeito não difícil, mas um pouquinho mais demorado, é você encontrar essas duas raízes. Nós temos a equação aqui, ó, 3x² mais 9x menos 120 igual a zero. Para nós trabalharmos com números menores, eu vou dividir todos os coeficientes por 3. Eu posso fazer isso, tá? Desde que eu divida todos os termos. Então, ó, vou dividir por 3. 3 por 3 vai ficar 1, então vai ficar x ao quadrado só. 9 dividido por 3 fica 3x. E 120 dividido por 3 aqui fica 40, tá? Igual a zero. E aí eu sei que para achar essas raízes aqui, eu tenho que fazer o quê? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do A. Lembrando que esse B e esse A são esse B e A que a gente usou aqui na soma das raízes, tá? E quem que é esse delta ali que está dentro da raiz? Esse aqui é o B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tá bom? Então vamos achar o delta primeiro. Quem que é o delta? O delta é B ao quadrado, então o B é 9, então 9 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A aqui se não aparece nada é 1, vezes o C que é menos 40. Toma cuidado para não esquecer do sinal, tá? Então delta é igual 9 ao quadrado não é 18, é 9 vezes 9, atenção. Aqui esse menos com esse outro menos vai ficar mais, e 4 vezes 1, 4 vezes 40 ali. Nós vamos ter então... nossa, perdão, coloquei o 9 aqui e era o... Agora que eu vi.
O nosso B aqui é 3, tá? Ah, mas o B lá em cima não era 9? Você pode usar o B igual a 9, o C igual a 120 e o A igual a 3. Mas como eu dividi tudo por 3, eu vou trabalhar com números menores. É só essa justificativa, a intenção para fazer isso, tá? Então aqui nosso B, nesse caso aqui, ó, é 3, tá? 3 ao quadrado aqui, 9. Daí 4 vezes 1 vezes 40 vai dar 160. Então o nosso delta aqui vai ficar 169. Então agora eu passo para essa equaçãozinha aqui, ó. X é igual a menos B. Quem que é o B? O B é 3, então 3. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem que é o delta? 169. Dividido por 2 vezes o A. Quem que é o A? O A é 1. Resumindo, isso aqui vai ficar menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 169, que número que eu multiplico por ele mesmo dá 169, 13. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora eu vou calcular as minhas raízes. Vou chamar aqui de x1, que vai ser menos 3. Vou usar o sinal de mais primeiro, mais 13 dividido por 2. Menos 3 com mais 13 fica 10. Dividido isso aqui por 2 fica 5. Achei a primeira raiz. E a minha segunda raiz eu vou usar o sinalzinho de menos. Vai ficar menos 13, menos 3 menos 13 dividido por 2. Então aqui vai ficar menos 16 dividido por 2. 16 por 2, 8, só que é negativo. Então menos 8. Agora eu vou somar as raízes. O que é a soma das raízes aqui? É a x1 que eu encontrei mais a raiz x2. Quem que é x1? 5. Mais a outra aqui que é mais o menos 8. Quanto que é 5 mais o 8 negativo? É 3 negativo. Resposta final, 3 negativo. Então assim, ó, gente, sempre que você perguntarem para vocês a soma das raízes, não precisa. Vejam que, olha aqui, ó. Eu poderia ter feito só isso aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Só isso que tá aqui, ó. Ou eu faria tudo o que sobrou. Não é muito mais fácil? Né? Então a soma das raízes, pega o valor do B, coloca o sinalzinho de menos, menos o valor do B. Se o B for negativo, vai ficar menos ou menos. Daí vai ficar mais, né? Dividido pelo valor do A. Tá bom? Vejam que nós somamos a raiz. Isso está sempre certo, tá, gente? Pelas relações de Girard. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, então. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de uma árvore... Nossa, por que eu falei árvore? Da altura de uma torre vertical é de 3/7. E se a torre tem 35 metros de altura, qual é o comprimento da sombra? O que nós sabemos? Razão é uma fração, tá bom? Razão é uma fração. Uma fração tem um numerador e um denominador. O que vier falando primeiro é o numerador, o que vem falando segundo é o denominador. Então, razão entre sombra e altura. Essa sombra eu vou chamar de S e a altura eu vou chamar de A, tá bom? Só para ficar mais fácil de referenciar. Então, a razão entre a sombra e a altura. Tá falando que essa razão é de 3/7, ou seja, isso daqui é igual a 3/7. Mas eu sei que ainda que a torre tem 35 metros de altura. Então, esse carinha aqui, eu sei que é 35. Então, eu só vou reescrever aqui, ó. Vai ficar S sobre A é igual a 3 sobre 7. Perdão, no lugar do A é 35. Acabei de falar e esqueci de colocar. 35. Agora, gente, observa o seguinte, eu quero saber o valor da sombra. Eu tenho uma proporção aqui, que é uma igualdade entre duas razões. Então, é só multiplicar cruzado, ó. S vezes 7, eu tenho 7S, tá bom? Isso aqui é um S, tá, gente? Não vão achar que é um 5. E 35 vezes 3, nós temos lá 105, isso? Que 30 mais 90, isso, 105. Então, esse 7 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 105 dividido por 7. Então, nós temos que dividir agora o 105 por 7, tá? Pegando 10 aqui, eu sei que dá 1. 1 vezes 7, 7 para 10 sobra 3, abaixo 5. E dá certinho aqui 5, né? 5 vezes 7 dá 35, para 35, 0. Então, o valor do meu S, que é a minha sombra, é exatamente 15 metros. Sempre que vocês tiverem uma igualdade de duas razões, que são duas frações, e um desses elementos for uma letra, é só multiplicar cruzado e isolar a letra. Tá? Então, resposta correta aqui, letra C, 15 metros. Tá bom? Entendido? Vamos lá para a próxima questão, então. Num baile do Havaí, o clube vendeu refrigerantes ao preço de R$10 a unidade e R$15 cada cerveja. No total, foram vendidas 820 unidades desse produto, que gerou uma arrecadação de R$10.750. Com esses dois itens,
Quantas cervejas foram vendidas nesse baile? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, para facilitar, refrigerante eu vou chamar de R, não vou usar XY, e a cerveja aqui eu vou chamar de C, tá bom? Quais são as informações que eu tenho no problema? Eu sei que foi vendido, gente, 820 unidades. Então eu sei que quando eu somar o total de R mais o total de C, isso aqui tem que dar 820, certo? Isso aqui é uma equação com duas incógnitas. E eu sei também que foi arrecadado 10.750. Como que eu sei, sabendo o valor dos itens, né? Qual a equação que eu monto? E sabendo o total que foi arrecadado. Então, se cada refri custa 10, então vai ser 10 vezes R. Mas, se cada cerveja custa 15, então vai ser 15 vezes C. E tudo isso, somando, tem que dar 10.750. Isso daqui é um sistema linear, tá, gente? Eu vou até deixar escrito aqui. Sistema linear. Nós temos várias formas de resolver isso, mas nesse caso eu vou resolver por substituição. Substituição remete a que eu vou ter que substituir alguma coisa. O que eu vou fazer? Vocês concordam que eu quero saber o valor de cervejas? Tá? Então eu vou isolar o R nessa equação aqui, porque daí eu fico tudo em função de C. Tá bom? Então quem que é o meu R? R é igual a 820 e esse C que estava somando passa para lá subtraindo, fazendo menos C. Então eu sei que o meu R vale isso daqui. Tá bom? Aí eu venho nessa próxima equação que está aqui, eu vou repetir ela, é 10R mais 15C é igual a 10.750. Eu venho aqui e aonde tem R, eu vou colocar esse carinha aqui, que é 820 menos C. Então vai ficar 10 que multiplica, abre parênteses porque eu tenho dois carinhas aqui. 820 menos C, daí mais o 15C, igual a 10.750. Não é difícil, tá, gente? É mais a montagem para prestar atenção. Aplico agora a distributiva. Então, o 10 multiplica esse carinha aqui e multiplica esse carinha aqui. Então, 10 vezes 820 vai dar 8.200, né? E 10 vezes menos C vai dar menos 10C. Aí eu tenho mais 15C igual a 10.750. Só vou organizar agora. Tudo que tem letra vai ficar no primeiro membro, já vou organizar. Menos 10 com mais 15 fica 5, né? 5 o quê? 5C. E esse 10.750 vai ficar ali no segundo membro. E esse 8.200 que está somando, se não aparece é porque está somando, vai passar para lá subtraindo. Então, menos 8.200. Então, 5C é igual. Quanto que é 10.750 menos 8.200? Tá? Então, é esse cálculo que nós temos que fazer. Eu vou deixar aqui do ladinho. Para fazer mentalmente, mas eu vou armar aqui. 8.200. Tá bem tranquilo. Ó. 0, 5, 7 aqui menos 2 fica 5. E aqui 10 menos 8 fica 2. Então fica 2.550. Ou seja, o meu C é igual a 2.550. Que eu vou ter que passar esse 5 aqui que estava multiplicando dividindo. Então eu tenho que dividir 2.550 por 5. Dá para dividir o 25. Ó. 5 vezes 5 dá 25. Para 25 sobra 0. Abaixo 5. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 5, 5. Para 5, 0. E abaixo 0. 0 dividido por 5 dá 0. Resposta final é o C, 510. Vamos supor que vocês tivessem isolado aqui o C. Dá certo? Dá certo também. Aí na equação você ia vir substituir aqui no lugar desse C. Só que daí aqui no final você ia achar o valor do R. Ah, mas eu quero saber o valor do C, que é de cerveja. Não tem problema. Você vem aqui na primeira equação e substitui o valor do R aqui e encontra o valor do C. Desconta do 820. Nesse caso, eu já deixei dessa forma para já chegar direto no valor do C, que é o que eu quero, que é o número de cervejas, que nesse caso é 510. Resposta correta, letra B. Beleza? Isso é um sisteminha linear 2x2, tá, gente? Bem tranquilo aí. Próxima questão. A diretora de uma empresa apresenta 7 diretores, incluindo Regis. 3 deles serão selecionados para um treinamento da Chapada Diamantina. Devido a um compromisso familiar, Regis não poderá participar do treinamento. Quantos grupos distintos poderão ir à Chapada para esse treinamento? Então eram 7 diretores, o Regis não pode mais, então passou a ser 6.
Vocês concordam comigo que eu quero formar grupos de pessoas em que eu vou escolher 3 pessoas em um grupo de 7? Então eu tenho várias possibilidades. Isso é um problema que concerne a análise combinatória dentro da matemática, certo? E aí nós temos 2 possibilidades de cálculo: a combinação e o arranjo. Quando que eu vou usar a combinação? Quando a ordem não importa. Por exemplo, eu vou fazer um grupo lá com o Pedro, a Maria e o João. Não interessa a ordem que eu escolha eles. Vai continuar sendo esse mesmo grupo, certo? Aí eu uso uma combinação. Agora vamos supor que eu escolha 3 pessoas, né, o Pedro, a Maria e o João, e eu vou dar um cargo para eles dentro desse grupo. Um vai ser o diretor, o outro vai ser o diretor auxiliar e o outro vai ser o secretário. Tem a forma de escolher as 3 pessoas, só que tem possibilidades aí, né, de acontecer de cada um ser uma dessas 3 coisas. Então daí eu usaria um arranjo. Nesse caso a ordem não importa, então eu uso uma combinação simples de NP. Isso daqui é N fatorial dividido por N menos P fatorial, que multiplica P fatorial, tá? O que é o N, gente, aqui para nós? O N é o total de pessoas que eu vou ter, então é os 7 diretores menos o Regi, então sobram 6. E o P é o número de pessoas que vão ter dentro dessa chapa, que nesse caso, chapa não, né, é um grupo só, que são, no caso, 3 pessoas, tá bom? Então vai ser o valor do N, que é 6 fatorial, dividido por N menos P, então 6 menos 3 fatorial, que multiplica o valor do P, que é o 3 fatorial. Então vai ficar 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 fatorial. E esse 3 fatorial, gente, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 6. Eu vou deixar aqui como 6, vocês já vão entender o porquê. Esse fatorial aqui de cima eu vou abrir até o fatorial de baixo aqui, que é o 3 fatorial. Fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3, não cheguei no 1, coloco o fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 6. Esse 6 cancela com esse 6. 3 fatorial cancela com esse 3 fatorial. O que sobrou aqui para nós? 5 vezes 4. Resposta final, 20. Por isso a alternativa correta, 20. Beleza, gente? Tranquilo? Bem de boa, né? Questão de número 15. Determine a área da base da pirâmide quadrangular regular reta apresentada a seguir. Eu achei que essa questão ficou um pouco estranha, tá? Porque eles poderiam falar que esse 10 é o apótema aqui da pirâmide, né? Dá a entender que esse 10 pode ser a distância aqui, o comprimento da aresta lateral. Mas tudo bem, né? Não sei se alguém entrou com recurso. É só uma questão de interpretação mesmo. Então, eu sei que a altura da pirâmide aqui é 8, tá? Então, vamos imaginar esse triângulo que tá aqui. Porque para eu calcular a área da base, que é um quadrado, que é esse quadrado que eu vou desenhar aqui embaixo, eu preciso do lado do quadrado, não preciso? Então, o lado do quadrado, para eu achar a área, é só eu fazer lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado elevado ao quadrado. Mas eu não tenho essa medida, vou ter que encontrar. Como que eu vou encontrar? Analisando esse triângulo que vai aparecer aqui, ó. Eu sei que essa medida aqui é 10, e eu sei que a altura aqui é 8, então eu vou achar essa medida x. Mas o que é essa medida x, gente? Essa medida x que vocês vão encontrar é a metade do lado do quadrado, olha aqui, ó. Dá exatamente na metade. Então, é exatamente esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, se eu achando esse lado, eu vou multiplicar ele por 2 e eu vou ter o lado. Tá? Então, como que eu calculo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso dizer que esse lado que se opõe ao ângulo reto é uma hipotenusa. E esses 2 carinhas aqui são os catetos. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. 64 eu vou deixar aqui no primeiro membro, então vai ficar, ó, 10 menos 64 igual a x ao quadrado. Tá? Ou seja, x ao quadrado é igual a 100 menos 64, 36. X ao quadrado inverso é raiz, então raiz quadrada de 36 seria mais ou menos a raiz, mas como eu estou falando de medida, eu só vou considerar positiva. X é igual a 6, nesse caso 6 metros. Então, gente, significa que esse pedacinho aqui é 6, consequentemente esse aqui também é 6. Ou seja, o lado do meu quadrado é 12. Então, qual que vai ser a área? A área, nesse caso aqui, né, vou deixar aqui a área do quadrado, é o lado ao quadrado. O lado é 12, então 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, e 12 vezes 12 é 144. Nesse caso, 144 metros quadrados.
Ok? Resposta correta, a letra A. E já chegamos às metade aí das nossas questõezinhas dessa prova. Beleza, gente? Como eu falei, acho que a banca poderia ter falado que o 10 tratava-se da apótema do triângulo, porque eu resolvi esse problema inicialmente considerando o 10 como sendo a aresta lateral, tá? E dava 72. Então, eu acho que ficou meio ruim de interpretar ali se aquele 10 é um apótema ou se aquele 10 é a medida da aresta lateral dessa pirâmide, tá? Se eu tivesse feito esse concurso, eu entraria com recurso nessa questão, porque eu teria feito e marcado 72, tá? Mas aí daria 72, como eu falei, se a aresta fosse 10, mas não é a aresta, é o apótema que é 10, tá? Questão molezinha essa daqui também, ó. A figura a seguir apresenta um hexágono regular. Hexágono regular. Hexágono, uma figura com 6 lados. Regular, todos esses lados aqui têm a mesma medida, tá? Inscrito em um círculo. O que é inscrito? Significa que os vértices desse hexágono aqui, ó, que são essas pontinhas, eles pertencem, são pontos que pertencem à minha circunferência, tá bom? E o círculo tem 1,2 metros de diâmetro. O que é o diâmetro, gente? O círculo, pensa aqui. O diâmetro é uma corda, né, que vai de um lado até o outro e passa exatamente pelo centro do meu círculo aqui. Então, o diâmetro ela é o dobro do raio. Se o diâmetro é 1,2, então a metade vai ser o raio. Então, aqui é 0,6 e aqui é 0,6 também. No hexágono regular, eu posso dividir ele, gente, isso aqui é uma coisinha que vocês precisariam saber para essa questão, que eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros, gente? São triângulos que têm as 3 medidas dos seus lados iguais. Então, se aqui, ó, é 0,6, consequentemente aqui é 0,6 também e aqui é 0,6 também. Nossa, ficou bem torto. E se esse carinha aqui é 0,6, como é um hexágono regular, essa medida é 0,6, essa também, essa também, essa também e essa também. Então, a minha resposta aqui do meu perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é o contorno da tua figura. Tá? É a soma das medidas dos lados. Então, eu tenho 6 lados no meu hexágono e cada um deles mede 0,6. Então, é 6 vezes 0,6. 6 vezes 0,6 vai dar 3,6, nesse caso, metros. Só isso. Então, o que você precisaria saber? Precisaria saber o que é um diâmetro, saber que o diâmetro passa pelo centro, saber que o diâmetro é o dobro do raio ou que o raio é metade do diâmetro, saber que um hexágono regular é uma figura com 6 lados, que tem todos os lados iguais, e que ela pode ser dividida em 6 triângulos equiláteros e que os triângulos equiláteros têm 3 lados iguais, tá bom? É bastante coisa, mas é bastante detalhe simples, tá? Que não são coisas assim tão mirabolantes para lembrar, tá? Uma indústria produzia doce de leite em recipientes de 160 gramas. Com a mudança no design do frasco, este passou a conter 192. Então vejo que de 160 foi para 192, né? Aumentou 32 gramas, certo? Se não houve mudança no preço, qual foi o ganho percentual do consumidor? Então é 32 gramas que aumentou, mas é 32 gramas que continua ali, né? Que inicialmente eram de 160 gramas, né? Então, fazendo essa razão aqui, o que nós vamos ter dividindo 32 por 160, né? Como 32 é menor que 160, eu coloco um 0 e 0, ele dá 2 certinho, ó. 2 vezes 160 dá 320 de boa e sobra 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,2. O que é 0,2? Quantos por cento? É 20%, né? Aqui é como se você fizesse assim, ó. Então, aqui tivesse 1, você multiplica aqui em cima por 100 e aqui por 100 também. Quanto que é 0,2 vezes 100? É 20. Quanto que é 1 vezes 100? É 100. E o que é 20 sobre 100? 20%. Então, resposta correta aqui, letra D. Uma questão bem tranquila também aí, né? Mas que vocês precisariam saber como montar essa razão. Questão de número 18. João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo. Nossa, que legal. Nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 1975, conquistou a medalha de ouro no salto triplo, com a incrível marca de 17,89 metros, quebrando o recorde mundial dessa modalidade. Quantos decâmetros ele saltou? Acho esse tipo de questão né, bem desnecessária, né? Tipo de questão aí, mas tudo bem. Então vamos lá. Tabelinha de unidades de medida de comprimento. Quilômetro, hectômetro,
decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A unidade que eu estou me referindo, 17,89, está em metros. Eu quero saber isso daqui em decâmetro. Então, vejo que eu estou no metro e vou para o decâmetro, certo? Nesse caso, eu vou só dividir por 10, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que 1,789 decâmetros. Como assim só isso? Dividir por 10 é movimentar a vírgula uma casa para a esquerda. Se você fosse transformar de metro para hectômetro, você iria dividir por 100. Perdão. E aí ficaria, ó, 0,1789. Eu teria que colocar um zero ali para transformar isso aqui em... Perdão, acho que bloqueou aqui. Para transformar isso daqui em hectômetro. Se eu fosse transformar de metro para quilômetro, eu teria que dividir por 1000. Aí ficaria 0,01789 quilômetros. E se eu fosse transformar isso para medidas que estão à direita? Quando você vai multiplicar, vai transformar numa medida que está do lado direito, daí você vai multiplicar. Então, se eu fosse transformar de metro para decímetro, eu ia fazer vezes 10. Então, ia movimentar a vírgula para a direita, daí ia ficar 178,9 decímetros. Se eu fosse transformar isso em centímetro, eu ia multiplicar por 100. Então, ia duas casinhas da vírgula, 89 centímetros. Se fosse transformar isso aqui em milímetro, ia multiplicar por 1000. Então, ia ficar 1789, não tem mais casa, acrescenta um zero, milímetros. Tá bom? Então, só para vocês saberem, então, a resposta correta aqui, ele queria em decâmetro, né? Então, é esse carinha aqui. Já aproveitei para explicar. É a letra A. Tá bom? Vamos para a penúltima questão. Sabe-se que os juros pagos pela caderneta de poupança são de 0,5% ao mês, além da TR. Se uma pessoa aplicar 325 mil por um período de um mês, quanto ela irá obter de juros? Então, isso aqui é juros simples, né, gente? Só quero saber o juro. Fazer o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Toda prova do IPEC tem isso. Juro é igual a capital, 325 mil, vezes a taxa. Não coloca aqui só 0,5, porque 0,5% é 0,5 sobre 100, tá bom? Então, isso aqui é 0,5 sobre 100. Pelo período de um mês, então vai ficar vezes 1, né? Que é um mês só. E a taxa já está ao mês também. 2 zeros aqui eu posso cortar com esse. Esse 0,5 vai ficar vezes 1, dá 0,5. 0,5 aqui não é porcento, tá? É a mesma coisa que 5 sobre 10. Certo? E aqui faltou um zero, né? Eita, nós. Coloquei só 2 zeros ali. Eu já arrumo. Ó, só cortamos esses 2 zeros. Então vai ficar 3.250. Eu vou só fazer assim porque facilita a nossa vida, ó, gente. 0,5 é 5 sobre 10. Aí eu posso cortar esse zero com esse aqui também. O que sobrou? Sobrou 325 vezes 5. Então é isso que eu vou fazer agora, ó. 325 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Então o meu juro aqui é 1.625 reais. Bem tranquilo, bem de boa. Se você quiser, você poderia multiplicar tudo e depois dividir por 10 também, não teria nenhum problema, tá? Lembrando que é um estilo de questão que o IPEC normalmente cobra para você fazer isso, tá? E como eu já falei, não deixe de acessar aqui na descrição do vídeo a playlist completa, onde você vai encontrar mais resoluções de provas do IPEC aqui, né? Mas são mais 3 ou 4 vídeos de resolução de questões. Falo isso no dia 16 de janeiro de 2024, né? Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas até o momento eu tenho em torno de 4 vídeos sobre isso no canal, tá? Última questão dessa lista. A soma da idade do pai e da idade do filho é 72 anos. E a idade do pai está para a idade do filho, assim como 5 está para 3. Bem tranquilo esse exercício, gente. Então, idade do pai eu vou chamar de P e do filho eu vou chamar de F. Então, eu sei que a idade do pai mais a idade do filho tem que dar exatamente 72. Eu sei também que a idade do pai está para a idade do filho. O que é esse está para? É uma divisão, uma fração.
Então, a idade do pai está para a idade do filho. Assim como, isso daqui é a mesma coisa que sinal de igual. Assim como o quê? Assim como 6, assim como 5 está para 3. Multiplico cruzado aqui, tá? P vezes 3 eu tenho 3P. E F vezes 5 eu tenho 5F. Isso aqui é um sisteminha linear, tá? Eu tenho aqui P mais F igual a 72. E eu tenho 3P igual a 5F. Também vou fazer por substituição, igual eu fiz o outro que tinha aqui sobre isso, tá bom? Como eu quero saber a idade do filho, eu vou isolar aqui o P nessa equação. Eu vou deixar assim, ó, P igual a 72 menos F, porque o F estava somando, passou subtraindo. E eu vou pegar e vou colocar aqui esse P, eu vou substituir aqui nesse Pzinho que está aqui. Vai ficar 3 vezes P, aqui é 72 menos F, igual a 5F. Então, vou aplicar aqui a distributiva. 3 vezes 72. 3 vezes 70 dá 210. Daí 3 vezes 2, 6, então 216. 3 vezes menos F, menos 3F, igual a 5F. Então, 216 é igual a 5F. Esse 3F está subtraindo, passa somando. Aí vai ficar 5F mais 3F, vai ficar 8F. Igual a 216. O F está multiplicando com o 8, então vai passar dividindo o 8 aqui. Então, eu tenho que dividir 216 por 8, tá? Dividir por 8, gente, é a mesma coisa que dividir por 2, 3 vezes. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Mas vamos montar aqui, ó. O 8 vai dar 2, né? 2 vezes 8 dá 16. Para chegar no 21, sobra um 5. Abaixo aqui o 6. E aí vai dar 7, né? 7 vezes 8 dá 56. Para 56 sobra 0. Então, o que é o F? O F é a idade do filho. Então, 27 anos. Mesma coisa, vamos supor que vocês isolaram aqui o F ao invés do P. Vocês vão achar, então, o valor do P. Aí volta na primeira equação aqui, substituir e encontra o valor. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E, 27 anos. Beleza, gente? Espero que essa resolução aí, mais esse vídeo, tenha ajudado nos seus estudos. Não se esquece de deixar o seu feedback aqui nos comentários, porque me ajuda muito no YouTube. Um abraço para vocês, bons estudos e até